gente, como também, é claro, o pessoal daqui presente, encarnado e desencarnado, com certeza, né? A gente não consegue ver, por exemplo, eu não consigo ver, mas com certeza, né? Nós sabemos que aqui existem, como em qualquer lugar. Vários, né? Vários. Pois é, a outra está dizendo, confirmando lá, vários, ela já está confirmando tudo. Né? Ela tem Boa essa noite, ainda. gente. Espero que acompanhe aqui, para todo mundo, como a Jana falou, que está em casa, que está aqui. Pois é, vamos lá então, nosso Evangelho. Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e, quem sabe, a cura que timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Parar um pouquinho aqui. Mestre Jesus, Joana de Ângeles, nossos mentores desta casa, mais uma vez agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, agradecemos por terem nos intuído, por terem nos conduzido até aqui. Agradecemos por esse espaço aberto, agradecemos por terem insistido, por terem nos ajudado a não desistir, a continuarmos nossa trajetória. Mas rogamos, como sempre, a sua ajuda, a sua intercessão, para que ao longo dessa próxima hora tenhamos as reflexões mais profundas dentro de nós, que elas cheguem aos nossos corações, que elas sejam conscientizadas em nós, que tenhamos a coragem de olhar para dentro do nosso ser e encontrarmos a face de Deus, sem temê-la, abraçar as nossas sombras, abraçar ainda as nossas imperfeições, sabedores de que tudo vem a ser parte da caminhada, que faz parte ainda da nossa evolução, do nosso trajeto, mas que estamos sempre fadados ao sucesso, à morada mais perto de Deus. Abençoe esta casa, todos que estão presentes, e que assim seja uma hora de, um momento de agradável de encontro conosco mesmo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, meninos. Gente, está faltando a terapia de apoio, né, da questão da drogadição, do alcoolismo e tabagismo. Nós não vamos, de repente, nos estender tanto, porque nós falamos bastante ao longo, né, dessas últimas aulas sobre o assunto e ao longo também das explicações, algumas pinceladas no que a gente deve fazer para que tenhamos, né, a nossa melhora dentro desses aspectos. Já foram um pouco comentados, agora vamos apenas compilar rapidamente todas elas, tá? Então, vamos lá? Pode também. Então, Bom, então, terapia de urgência. O problema desafiador deve ser enfrentado com coragem e altivez. Equivale a dizer, com clareza e conhecimento de suas causas e efeitos desagregadores. Quanto mais camotear-se o drama da drogadição e fingir-se que não é tão grave quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão de mais difícil solução e, portanto, mais perversa. Uma coisa certa é que a gente sabe de qualquer patologia, de qualquer questão a ser tratada, qualquer questão a ser realmente atacada. Temos que estar conscientes do nosso estado enfermo. Temos que estar conscientes de que nós precisamos de ajuda. Temos que estar conscientes que algo em nós que precisa ser transformado, precisa ser mudado. Sem essa consciência, não dá para seguir adiante, porque entraremos em desculpismos, entraremos sempre numa forma de como fugir, né, da nossa realidade. Assim como também a família daquele que enfrenta esse problema também tem que estar consciente disso e não simplesmente ficar escondendo a situação.
A gente tende muitas vezes a esconder por medo de julgamentos da sociedade, de apontar os dedos para nós, por ser uma vergonha, vamos dizer assim. Mas não dá para a gente fingir, porque se a gente esconde, também qual é o valor, qual é a mensagem que nós estamos passando para aquele perto de nós que precisa da ajuda, que também tem que esconder, que nós temos vergonha daquela outra pessoa, e quando não é assim. É algo sério, algo que tem que ser tratado, tem que ser encarado de frente, né? Sabedores que o amor maior não é aquele que passa a mão, não é aquele que é conivente, mas é aquele que, mesmo sendo austero, está ali do lado, para poder chegar e acompanhar ao longo da trajetória, porque precisará sim de muito apoio, de muita força para poder vencer as suas próprias dificuldades. Exatamente. E só falar da prevenção, né, desse diálogo que ela traz aqui. É importante que se tenha tenha um diálogo com os adolescentes, com as crianças, com os adolescentes, sem hipocrisia, né, falando que realmente há um certo prazer, para que elas não experimentem a primeira vez e falem, não é nada disso, e aí, enfim, para que elas realmente saibam o que é. Né, com clareza, sem medo de estar, de repente, mostrando algo, porque, eventualmente, eles vão descobrir. Então, acho que o diálogo, como prevenção, ele é muito importante, né, de uma forma clara. E para que eles possam ter confiança em nós, não pode haver mentira. Como é que a Aninha falou, se chegar para um adolescente, não, droga é ruim. Não é ruim, ponto. Não é ruim. Se fosse ruim, ninguém iria experimentar. Alguma coisa de barato vai existir. O problema são as consequências funestas que isso vai gerar para a gente. Aí é uma outra questão, né? Então, a gente também tem que ter essa sinceridade, como a Aninha falou, com os nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor. Porque se eu chegar assim, não, isso é ruim, isso não vai te levar a nada em questão de, não vai te dar o que você quer, sei lá o que for, e tentar criar uma fantasia em cima da história, qual é essa confiança que a outra pessoa terá em nós? Como ela falou, você acha, não, você não sabe de nada, porque eu experimentei, tem meu colega que sabe muito mais e fala muito mais sobre isso do que você. E aí, se ele sente firmeza, sente confiança na outra pessoa, é outra pessoa que ele vai ouvir. E outra, não adianta só afastar das pessoas que a gente acha que são pessoas de risco, que podem levar nossos filhos para esse caminho. Falar, não, olha só, pessoas vão te oferecer, é real, isso vai acontecer. Você vai querer, porque muitas pessoas vão estar fazendo. Mas você não precisa disso. E aí entrar num diálogo aberto, porque realmente isso vai acontecer. Situações como... Não adianta a gente tentar alienar o adolescente, né? Ele tem que ter tudo muito, muito, muito claro, para até criar esse vínculo de confiança com os pais. Com certeza. Vamos lá? A educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é o recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que saísse do seu cerco escuso. Diálogos francos e naturais com as crianças e os jovens devem fazer parte das conversações familiares, das disciplinas transversais nas escolas, antes que os traficantes que estagiam em suas portas ou que alguns dependentes que nelas se encontram comecem a iniciação dessas vítimas inermes, ingênuas e inseguras. Primeira parte a gente falou, e aqui eu vou botar um adendo muito importante, que serve de alerta também para todos nós, pais e responsáveis. Muitas vezes, assim como a Ana falou, a gente quer evitar que o nosso filho tenha contato com esse assunto. Como se, de repente, ele tendo contato com esse assunto, fosse fazer com que ele, a partir de agora, usasse uma droga. Pelo contrário. Ter contato com o assunto, sabedor, conhecedor do que se trata, isso poderá, na grande maioria das vezes, evitar que ele tenha esse primeiro contato. E eu falo a questão da escola. Porque muitas vezes, isso eu já passei por situações como essas, de que a escola desejando fazer um alerta para a criança, para o adolescente, e foi duramente criticada por alguns pais por achar que dessa forma está fazendo uma propaganda para os jovens, para as crianças. E aí muitas vezes vira o tabu dentro da própria escola. Não apenas da questão das drogas, como também de outros itens, né? De outros elementos. E é claro que esse discurso tem que ser verdadeiro. Eu me lembro que quem aqui, né, estudou na década de 80, pelo menos 90, vai se lembrar de uma disciplina que se chama Educação Moral e Cívica. E existe um livro, né, clássico dessa disciplina, que era pela FTD, me lembro direitinho, e era o mais adotado nas escolas, e tinha um capítulo ali que era sobre tabagismo, a questão do fumo.
E ali procurava orientar justamente o adolescente, né, ou pré-adolescente, a evitar, não cair nas armadilhas, né, do tabagismo. E aí eu me lembro que justamente o professor escolhido para falar sobre isso, ele era fumante. E nós sabíamos que ele era fumante. E aí nós, realmente, sim, acontece. Nós da sala ficamos aquela coisa da ansiedade, né, dizer assim, e agora? Contando capítulo por capítulo até chegar aquele. Como é que ele iria falar? Como é que ele vai falar de alguma coisa que, na verdade, ele faz? Como que ele vai dizer para a gente para não fazer, se ele mesmo é o primeiro a fumar e todos nós sabíamos porque nós víamos? Então, a questão é, não adianta eu querer dizer para o outro, não faça, se eu não der o exemplo. Não adianta eu querer dizer para o meu filho, olha só, bebida é uma combinação muito perigosa, principalmente com direção. Bebida é algo que pode te levar realmente a situações não muito bacanas. Bebida pode, né, gerar um mal, mas eu... E eu chegar final de semana ou durante a semana, naturalmente o quê? Na frente deles, principalmente, beber e achar que está tudo normal. Ou eu falo questão do cigarro, mas também fumar. Então, esse nosso discurso tem que ser coerente com as nossas ações. Não dá para eu ensinar ao outro aquilo que eu preciso também aprender. Não dá para eu chegar e dizer para o outro, faça, se eu também não faço. Entenderam? Então, assim, isso tem que ter um pouquinho de alerta para a gente, cair um pouquinho, cair realmente a ficha e percebermos que não dá para sermos hipócritas. Nós temos que abraçar realmente a causa e sermos verdadeiros nela. Aqui está falando das terapias, né, que Joana sugere. Estabelecida a dependência, o internamento hospitalar para desintoxicação torna-se indispensável. Quando internado, sob cuidados médicos especiais, a orientação psiquiátrica, a psicoterapia e o tratamento com substâncias específicas se encarregarão de reequilibrar o organismo. Então, aqui você vê uma transdisciplinaridade. Vai, fala. Transdisciplinaridade. Isso, perfeito. Porque o ser, ele é integral. Então, não adianta a gente ir tentar resolver de um lado só. Precisa que ele seja visto como integral que ele é o corpo, a mente e o emocional. A praxiterapia, a dança, a terapia e outros recursos terapêuticos equivalentes fazem-se necessários, né? Então, você tem essas terapias que mexem muito com a criatividade, com o movimento, que fazem com que, de uma certa forma, essas questões inconscientes apareçam de uma forma mais saudável. Que não é o caso aqui, mas lá no Instituto Danise, que trata de outras questões, de outros tipos de transtornos, eles usam muito a arte. Por quê? Porque o sujeito que está lá internado, ele deixa de lado essa subpersonalidade dele, louca, que é a considerada, e ele adota uma outra subpersonalidade, que é esse artista. Então, enquanto ele está ali desenhando, pintando, ele é outra pessoa. Outra pessoa não, outra personalidade. Nós temos várias subpersonalidades e vamos evocando de acordo com as nossas necessidades. Então, ele evoca outra subpersonalidade. E aí, eu acho que pode funcionar da mesma forma, né? Porque ele deixa de ser esse dependente químico e ele passa a ser um artista. E ali ele pode jogar toda essa energia que está sendo levada para a drogadição, para o tabagismo, para o alcoolismo, para a forma... Ele sublima ela, né? Com a criatividade. As leituras edificantes, os exercícios físicos bem programados, né? Para poder... em relação à dopamina, porque tem questões químicas que as drogas, elas acabam dificultando os neurotransmissores de dopamina. Então, o exercício traz isso. E quando as forças morais parecem faltar, torna-se necessário que o paciente procure o refúgio da oração e a elevação mental para que a gente possa aceitar a ajuda da espiritualidade benfeitora. Eu digo aceitar porque a ajuda sempre está presente. Cabe a nós sintonizar com ela ou não. É uma escolha nossa. Com certeza. Não, é que aqui essa parte espiritual ela é tão importante que a gente tem no Narcóticos Anônimos os 12 passos. E se a gente for ver os 12 passos, não é religioso, mas é extremamente espiritual, porque a pessoa que está nesse caminho da dependência, ela pensa nela, como ela vai conseguir o que ela quer. E o que ela quer? Ela quer a droga.
Então, é preciso que ela veja algo maior do que ela, para que ela tenha essa força de não querer aquilo, como se fosse alguém para ela obedecer mesmo. Porque tem ainda espíritos que precisam dessa coisa punitiva. Não é à toa que a gente vem há muitos séculos com essa coisa da punição, e agora que a gente está começando a se desfazer dessas crenças. Mas ainda há espíritos que precisam. Então, os dois espaços trabalham com essa questão espiritual. Então, vou ler assim, o primeiro. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. O segundo, viemos acreditar que um poder, não fala em Deus, não fala em divindade, fala num poder maior do que nós, poderia devolver-nos a sanidade. Terceiro, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, aqui fala em Deus, da maneira como nós os compreendíamos. Então, independente de crenças, você tem ali... Quarto, fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Quinto, admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. O dependente, ele sabe o que ele está fazendo de errado. E ele também tem muita vergonha. Então, ele admitir, mesmo que para Deus, já é um passo. Esse confessar, vamos dizer assim, é um passo de libertação. Já não passa a ser tão vergonhoso. E aí ele pode, então, olhar para aquilo com mais atenção, para essa dificuldade dele com mais atenção. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. 7. Humildemente pedimos a Ele que renovasse nossos defeitos. Repare bastante que começa sempre o quê? Para admitir que eu sou isso, eu preciso modificar, eu tenho essa dificuldade em mim, né? E não escamotear. 8º, fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. 9º, fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. 10º, continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós os admitíamos prontamente. 11º, procuramos através de prece e meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós os compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. 12º, tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar este princípio em todas as nossas atividades. Então, o 12º passo, a gente tem o processo de apadrinhamento, quando você começa, o próprio dependente, que é dependente, mas que já está em abstinência das drogas, ele passa a fazer daquela experiência dele algo valoroso. Ele trabalha como padrinho de outro dependente. Então, você transforma essa experiência em algo positivo. E aí você passa... isso é bom por quê? Porque aí ele não se culpa tanto do que fez. Tem um propósito ali, né? E é muita coisa que a gente tem que fazer com as nossas experiências passadas. Ao invés de, muitas vezes, se envergonhar, a gente tem que criar dessas experiências um propósito para hoje. O que hoje eu posso fazer com isso para que se torne positivo? E, ao mesmo tempo, mostra o seu próprio valor. Resgata nele o seu sentido, o seu valor, a sua importância. Resgata nele que ele não é apenas esse ser capaz, entre aspas, de destruir, mas também, principalmente, de construir. E isso Joana já vem falando em outros capítulos. Uma das tarefas, uma das formas de terapia é a questão do trabalhar com o outro, uma ajuda ao outro, né? O trabalho voluntário, o engajamento na caridade, esse movimento em prol do outro. Porque quando você faz esse movimento para cá, você descobre o que é de melhor dentro de você. E sai, como a Aninha falou, dessa ideia de culpa, de que eu só fiz mal, eu só causei o mal para as pessoas, para mim mesmo. Você começa a ver que você pode construir a partir de agora. Vai? Uhum. A psicologia e a psiquiatria espíritas conseguiram demonstrar que existe outra realidade, além da objetiva, da convencional, na qual a vida é estuante e apresenta-se em forma de causalidade, onde tudo se origina e para a qual tudo retorna. A confirmação da imortalidade do espírito facultou o entendimento em torno das relações que existem entre as duas esferas da mesma vida, ensejando a compreensão da finalidade do processo reencarnacionista, assim proporcionando sentido e significado especiais à existência corporal.
Desse modo, importante é o ser em si mesmo, portador de possibilidades quase infinitas na sua trajetória, dependendo sempre da sua eleição pessoal em torno da busca da plenitude. Praticamente poderíamos pegar esse slide e já colocar para o próximo capítulo, que vem esse do vazio existencial. Que quando a gente descobre que nós somos muito mais do que aquilo, das aparências daqui, e que há algo muito maior do que simplesmente aquilo que eu consigo ver e enxergar, eu consigo ter essa força maior dentro de mim. Porque se eu vejo como, não, tudo aqui acaba, tudo no caso termina, então por que eu vou lutar pela minha vida? Por que eu vou lutar pela minha melhoria? Por que eu vou lutar? Você passa a ter a falta justamente do sentido. Quando eu tenho essa busca, eu tenho essa certeza de que há algo maior e que eu sou muito mais do que meramente, né, aquele ser que causou o mal ao outro, aquele ser que fez, de repente, uma besteira, aquele ser que passou por um monte de vergonha perante os amigos devido ao uso ou da bebida ou questão no caso da droga, se eu vejo, me reconheço como algo maior do que isso, eu tenho essa força maior para poder seguir e não fico preso. E me descubro como um ser realmente grandioso. E aí eu passo a cuidar de mim. Porque como é que eu vou cuidar de alguém que eu me sinto como fraco, como ruim, como menorzinho? Mas se eu me vejo como grande, com grande potencial, me vejo como um ser iluminado e com luz, podendo levar essa luz para o outro, vale a pena lutar por mim. Vale a pena chegar e me melhorar, vamos dizer assim. E por isso a flor de lótus, porque ela nasce da lama. Totalmente. Então, por isso que é esse significado e a lótus, a gente pode pensar de várias formas, como até os chakras, às vezes eles são usados como a lótus como representação, enfim, ela parte da lama mesmo, daquela essência do caos, e ela se transforma nessa flor, que ali no meio tem um centro, que se a gente criar uma imagem de personalidades, a gente pode botar cada pétala ali uma subpersonalidade, que nós temos várias, e ali no centro o eu, aquele centro que está ali para integrar todas, né, que é o que une todas as subpersonalidades, e ela brota da lama. E da parte da qual nós não podemos esquecer nunca, jamais. É essa parte que tem que ser descoberta em nós e levada totalmente. A cura real, portanto, de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Então, primeiro, como falei anteriormente, eu descobrir algo em mim maior do que tudo e lutar por isso aqui. E descobrindo essa minha potência, descobrindo esse meu poder, descobrindo que eu posso muito mais do que simplesmente a droga, do que simplesmente a bebida, do que simplesmente o cigarro, eu ganho essa força e movimento aqui para fora. Porque se eu me considerar como refém daquela droga, refém, né, daquela substância química, então o outro é meu senhor e não eu senhor de mim. Por isso que a mudança é sempre de dentro para fora e não daqui, né? Como a Aninha falou, realmente existem pessoas que precisam de uma religião mais, digamos assim, trabalhar com a ideia mais da punição ou mais, né, da proibição para poder ganhar essa força e a partir daí se transformar, né? Tem um colega meu que ele, enquanto ele estava ainda dentro se achando na parte religiosa, ele não conseguia de jeito nenhum parar de fumar e de beber. Ele não conseguia de jeito nenhum. E passava assim, situações realmente vexatórias. Quando ele escolheu uma certa religião, eu até estranhei, falei assim, mas como? Você é a pessoa que pregava isso, que falava, né, essa liberdade, como é que você foi para essa? E ele falou, eu precisei. Porque foi graças a ir para um local em que me castrava e que me impedia, eu consegui realmente me livrar desses meus dois vícios. Agora sim eu consigo, né, ficar livre da questão do cigarro e da bebida. Eu precisei disso. A religião, nesse caso, ela continua uma muleta, mas pelo menos é uma muleta saudável, que vai levar a alguma transformação para que ele entre nesse processo. Nossa, essa que a gente botou em negrito, poderia ter em todos os capítulos, porque de quem é a responsabilidade da autoiluminação? Se é alta, a responsabilidade é minha. E quando eu vou assumir essa responsabilidade?
amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, quanto mais tempo a gente vai esperar, a gente não sabe nem quanto tempo a gente tem encarnado aqui, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é agora, a gente tem que assumir agora. E aí entra muito nessa aula que a gente vai entrar, que é do vazio existencial. O que afasta a gente dessa iluminação, senão nós mesmos. E o que falta na gente para que a gente compreenda isso e busque isso, com compromisso, com seriedade, com prioridade, porque se é essa a nossa verdadeira missão, mais uma vez, de quem é essa responsabilidade, se não nossa? A gente tem que assumir ela agora, porque agora é o momento de assumir, a gente já está esclarecido. A gente não precisa mais de uma religião que nos castra. A gente precisa agora só se compreender como seres iluminados, como seres divinos, manifestações do amor divino. E relaxa que esse discurso para todos nós, inclusive as pessoas que vos falam. Com certeza. Tá? Isso aí é para todos nós, anotado, né? Tá no meu quadro, assim, tá? Responsabilidade. Só assim, que só precisa disso para eu lembrar. E interessante, quando cada dia, a gente se pergunta isso, parece que é um passo novo que dá à frente. É como se a cada dia houvesse uma mudança na gente, mesmo que seja pequenininha. Mas se nós juntarmos todas essas mudanças ao longo do tempo, dá uma mudança enorme, gigantesca. É porque um dia, talvez para o outro, talvez nós não tenhamos essa percepção. Mas se nós pegarmos um tempo maior, né, voltar para 10 anos atrás, vamos dizer assim, cara, mas quanta coisa a gente já conseguiu transformar. Né? Por isso a insistência, nós o tempo todo repetimos esse discurso. O que falta para mim, para eu realmente aceitar a minha natureza divina, para eu aceitar o meu encontro verdadeiro com o meu Deus interior? O que falta para mim ainda? E a cada dia isso vai vencendo uma etapa nossa. Por isso a autoanálise ao final do dia, né? Independente se o dia foi importante, aquele dia que teve um conteúdo super importante, ou se foi um dia que aparentemente não teve nada diferente. Esse também merece ser analisado, porque são nesses detalhes, nessas pedrinhas que a gente acaba se perdendo. E aí, quando a gente passa a analisá-los, a gente pode até deixar essas pequenas vitórias percebidas, mas algumas a gente vai perceber. E esses pequenos registros são importantes para que nos motive a continuar. Porque quanto mais nesse processo, mais sutil vão ficando essas vitórias. E realmente é difícil a gente perceber. Talvez muitos já tenham passado por uma grande mudança, né? Aquela que, meu Deus, eu mudei muito de 3 anos, 5 anos, 10 anos. E aí parece que a gente está meio estável, está meio parado, mas não, a gente está em processo, em progresso o tempo inteiro. E como que a gente vai... só que passam a ser questões mais sutis, porque a gente já teve aquela mudança brusca, né? Aquela coisa do sair daquele materialismo, daquela rotina pesada da matéria. Mas essas pequenas vitórias, elas continuam acontecendo. E é legal que a gente olhe para elas, e isso acontece com a autoanálise ao final do dia. Com um fator primordial, o interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável, porquanto somente com a sua vontade bem direcionada poderá superar os momentos difíceis que surgem, confiando nos resultados futuros. Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Jesus, o psicoterapeuta em comum, asseverou: tudo é possível àquele que crê. Né? Como está no próprio Evangelho quando diz: se tu tivesse a fé, né, e olhasse para esta montanha e disseste, mova-te daqui, nós conseguiríamos. Ela moveria sem pestanejar. Se tivéssemos somente a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Tudo nós podemos se nós realmente acreditamos. Agora, a gente não pode confundir o acreditar, o conseguir tudo, quando isso vai satisfazer o nosso ego. Ao satisfazer o nosso ego, nós não conseguimos ter essa força maior, mas quando vem realmente nós, que é esse contato mais íntimo com Deus, porque é em conexão direta com Deus, em que há um propósito maior dentro da própria, né, divindade, acontece. E isso muitas vezes passos sutis, porque como uma repetição, se nós quisermos, por exemplo, dar um exemplo bem simples, né, a pessoa que de repente precisa fazer uma dieta forçada por causa de saúde, ela se lembra, se eu não levar isso aqui a sério, a minha saúde vai ser prejudicada. E você repete, eu posso, eu consigo, todos os dias repetindo. E tem que acreditar nisso. Assim como também a questão de um vício. Agora,
ao mexer com o vício, que não apenas afeta a questão nossa psíquica, como também emocional, como também física, como também química, familiar, tudo, eu tenho que atacar por todos os lados. Mas como a Aninha falou, lá na Flor de Lótus, eu tenho que estar com o meu centro muito bem definido, muito bem destacado e né, assim, autoconsciente. Isto aqui sou eu. Não é essa droga, não é essa bebida, não é esse cigarro. Este sim sou eu. E assim, lógico, confiando no nosso próprio Mestre Jesus, que está aqui para todos nós, através dos nossos mentores, através, né, da ajuda, quem aqui frequenta a casa, não apenas da casa, como também os mentores da própria casa. E, gente, é uma coisa assim fantástica. Quando a gente pede com muita vontade, com muita fé, para a gente conseguir superar uma questão, não é que vem assim de imediato, porque tem que ter o nosso esforço, mas vem, ajuda vem. A força brota e a gente consegue caminhar, seja qual for a dificuldade. Então, se Jesus veio para cá, para todos nós, justamente para aqueles que eram os mais miseráveis, que eram os mais pecadores, que eram os mais transviados realmente do próprio caminho, caramba, por que eu vou acreditar que Jesus não veio também por mim? Não veio também, não está aqui também para poder me auxiliar nessa questão, me ajudar realmente a seguir em frente. Essa é a maior confiança. Eu não vou me prolongar muito não, mas é porque a Jana falou do tudo e falou do ego, aí eu pensei aqui até fora num dever de casa. É porque eu fiz uma vez uma reflexão, até com essa palavra tudo. O que é tudo? E eu acho que foi fundamental. Então eu proponho aqui, se vocês quiserem, vocês pegar um lápis, um papel e um lápis e anotar o que seria tudo. O que hoje, qual é esse tudo que vocês precisam hoje? Sinceramente, o que vocês gostariam? Qual é esse tudo? Se eu tivesse tudo, o que eu teria? E aí, depois de anotar, com sinceridade, olhar e ver se realmente tudo aquilo que está anotado é o que vocês precisam. E aí a gente vai poder organizar. Eu vou falar por mim, eu vi que, na verdade, 10%... até menos do que eu tinha anotado, era o que eu realmente precisava. Então, eu acho que a gente pode, assim, organizar as nossas prioridades. A gente é muito levado pelo momento, a gente é muito levado, né, pelo afã da hora, das coisas, das visões. Nós não realmente paramos para poder se perguntar, caramba, nos perguntarmos, será que realmente essa pessoa sou eu, que se mostra aqui? Será que essa pessoa que realmente deseja isso sou eu? Ou, de repente, uma influência de alguém aqui de fora, de uma ideia daqui de fora? Será que realmente isso aqui é algo de que eu preciso ou algo que querem impor para mim para eu precisar? Estão entendendo? Então, quando a gente entra nesse barco das modas, no barco da influência dos colegas, dos grupos, a gente tem que estar sempre consciente de quem nós somos de verdade, qual é a nossa real necessidade, qual é o nosso real desejo e vontade, né? Quando a gente descobre o que realmente nós desejamos e queremos, tornamos-nos livres e não mais escravos das vontades alheias e nem dos desejos alheios. Né? Quando a gente trabalha não apenas uma sociedade materialista como é a nossa, mas principalmente uma sociedade consumista como na qual nós vivemos, qual é o desejo de toda a sociedade consumista? Consumir e vender. E tudo será feito para que esse objetivo seja alcançado. Então eu tenho que saber, realmente eu preciso disso? Vamos lá, se eu tenho um comercial que vende felicidade, se você utilizar esse produto, ou de repente ter essa bebida, ou ter de repente esse cigarro, seja o que for. Esta felicidade é real? Primeira coisa, é real essa felicidade? Segundo, é esta felicidade que eu quero? Será que de repente eu já não sou feliz por um lado e não quero enxergar esta minha felicidade? Tudo isso tem que vir à nossa mente e não entrarmos no imediatismo para poder pegarmos sem muito menos pensar do porquê e para que eu quero isso aqui. E aqui a gente está falando isso não é para pregar pobreza ou não compre, nada disso, mas uma vez que a gente tem organizado o que a gente precisa, não é que a gente não possa ter as outras coisas, a gente pode, a gente deve, mas será que às vezes a gente vai gastar a nossa saúde, o nosso tempo, tanto tempo, porque às vezes a gente perde muito tempo com coisas que a gente não precisa. Então, é só uma questão de reorganizar prioridades, não quer dizer que você não possa cuidar desses detalhes. As coisas estão no mundo para que a gente use,
o que a gente pode usá-las, mas a gente tem que saber que elas passam e não nos apegarmos a ela, porque quando ela passar, ela passou, não vai me doer, porque ela não me usava. Agora, se me dói é porque as coisas estão me usando. A gente precisa ser, como a Jana falou, livres, né? Na sociedade. Quer dizer, então, que eu tenho que ser diferente de todo mundo? Não, nós temos um papel a cumprir na sociedade, podemos cumprir esse papel. Mas até que ponto eu estou consciente que eu estou cumprindo um papel ou até que ponto eu acho que essa realmente sou eu? Aí que a gente tem que estar nessa... né? Porque a gente está no mundo, mas a gente não pode esquecer que nós somos espíritos, nós não somos desse mundo mesmo estando aqui. Exatamente. Então... Olha a alegria dessa pessoa, gente. Olha a felicidade dessa pessoa, entendeu? A pessoa de casa não sabe, deixa eu contar. Essa menina aqui estava numa ansiedade enorme para chegar a esse capítulo, entendeu? Ela estava assim, chega vazia. Chegou até a preparar com antecedência, achando que fosse, não é vazio ainda. Não, eu acho que é um momento que todo mundo tem, né? A Joana bota aqui para nossa capa aqui, no Atitudes Renovadas, nenhuma criatura humana se encontra na Terra sem atravessar, vez que outra, a noite escura da alma. Então, há momentos de vazio, né? Que a gente se pergunta, faz perguntas, se questiona. Que bom que a gente se questiona, que Exatamente. Bom que a gente se pergunta. Que bom! Porque o vazio, se eu tenho, sei lá, dentro de um copo, uma bolinha, quantas bolinhas tem ali? Tem um. Se eu tiro a bolinha, fica vazio, mas ali tem a possibilidade de eu colocar coisas novas, né? De ter um positivo, porque é matemática esse vazio é o zero. Você pode ir para o negativo e se afundar nesse vazio existencial, ou você pode ir para essa reflexão e ir para o positivo, de buscar sentido. Né? Qual é o sentido que é nosso sentido de vida? E a gente somente encontra aquilo que a gente busca. E a gente somente buscar se nós soubermos o que nós estamos realmente buscando. Então, por isso a reflexão, do perguntar o tempo todo, né? Nós falamos que quando há novas pesquisas, o que mais se faz dentro de um laboratório são perguntas. E aí? O que vem depois? E depois? E depois? Mas por quê? E para quê? E isso aprofundando. É assim? Tudo socrático, né? Você vai perguntando. Fantástico. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tão quietinhos hoje. Alguém quer falar alguma coisa sobre vazio, sobre sentido, o que é, o que vocês entendem por isso? Não? Nossa. Algum desencarnado quer falar? Olha que falem. Brincadeirinhas à parte, uma coisa é verdade, a gente vive um momento em que essa questão do vazio é muito forte. É muito forte porque, ao mesmo tempo, nós temos uma era em que preenchemos o nosso tempo com tantas atividades, preenchemos nossa mente com tantas preocupações, preenchemos a nossa mente com tantos desejos, nós preenchemos aqui ao nosso redor com tantas coisas, preenchemos nossas redes sociais com tantos amigos, vamos dizer assim, preenchemos o nosso celular com tantos aplicativos, preenchemos, mas não preenchemos o que é de mais importante, que vem a ser o quê? O nosso próprio ser. A gente preenche com essas coisas daqui de fora, mas a gente não busca o que realmente vai nos preencher. Em que mais parece que nós temos que preencher o tempo para que ele seja gasto e ocupado o máximo possível, para que menos eu me pergunte ou menos eu me veja. E assim não encontre, de repente, esse próprio vazio. E quando a gente vive um momento em que, abre, no caso, jornal ou escuta assim, noticiário, violência, morte, desemprego, doenças, né, e assim por diante, impunidade, seja o que for, isso bate em nós uma questão, uma angústia de, e aí? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Não há perspectiva? O que vai ser meu amanhã? Você pega o jovem, hoje o jovem, o adolescente, e também o jovem mesmo de 20 anos em diante, é uma grande certeza de, terei trabalho no futuro? Conseguirei me formar? Será que eu conseguirei estar vivo até os meus 60, 70 anos, ou pegar uma bala perdida? Tudo isso movimenta nossa cabeça, porque a gente está com a mente o tempo todo ocupada aqui fora. Então, se a gente já sabe que aqui fora nós temos questões, né, e nós, principalmente, sabedores de que nós não somos meramente
esta encarnação, meramente este corpo, meramente aqui, o agora, nós somos muito mais do que isso, eu tenho que começar a me questionar, quem que eu sou de verdade? Tudo que a gente, já comentei com vocês, vou repetir desde o início do curso, nós estamos aqui para poder concretizar na experiência externa aquilo que existe dentro de mim, para que eu possa descobrir o que há de belo e perfeito e pleno dentro de mim, eu tenho que muitas vezes conhecer o que há de mais vazio aqui dentro, aqui fora, desculpa, poder fazer o contraste aqui. O que vem a ser? Tudo nós aprendemos através do contraste. Tudo, não tem como. Para eu poder ter noção do que vem a ser o cheio, eu tenho que conhecer o que é vazio. Para eu conhecer o que vem a ser o belo, eu tenho que conhecer o que vem a ser o feio, vamos dizer assim, né? A própria música do Lulu Santos diz, não existiria luz se não houvesse, som se não houvesse o silêncio, e nem luz sem a escuridão. Porque eu não tenho essa noção do que realmente é. O que é luz? Se o mundo fosse apenas de luz, como que eu iria conhecer o verdadeiro valor da própria luz? Então, quando eu encaro que aqui fora é para dizer algo que existe dentro de mim, eu dou um sentido maior para esses elementos aqui fora e passo a enxergá-los de uma outra maneira. Então, a gente tem que começar a ter essa reflexão no momento em que todas as notícias, tudo chega até nós, é algo ruim, é algo triste, é algo desesperador. Você pegar qualquer site de notícia que você abre ali, gente, é um bombardeio que, né, até assusta. Se pegarmos hoje até mesmo em relação à ficção, o que seria a nossa diversão em casa, vamos dizer assim, muitos filmes, novelas, todos falam de quê? Traição, morte, sem luz no fim do túnel, apenas isso. Então, a gente não pode deixarmos sermos levados por essa onda. Por isso eu falei a vocês, a ideia de que a gente tem que ter para se questionar o que realmente eu quero. O que realmente é o meu desejo? Quem sou eu de verdade? O mundo atual em que nós vivemos ainda é muito dualista, né? Como a Jana falou, desses opostos que se complementam. Só que a gente ainda vê de uma forma muito dual. A gente precisa tomar consciência de todos esses elementos, né, de toda essa dualidade, para que a gente possa integrá-las. Quando o espírito que nós somos integrar essas dualidades, aí que a gente está se iluminando, né? Porque a gente passa a olhar o todo e não fragmentos, né? Aí a gente vai estar em outro mundo. Nossa busca é essa, olhar para essa dualidade, para esses opostos que se complementam, que aí quando a gente tiver identificá-los, a gente pode integrá-los. E o vazio existencial pode até mudar. Hoje a gente está numa sociedade onde o suicídio é uma das maiores violências, né? Os maiores índices de morte vem do suicídio. E muito por essa falta de sentido, o que leva os nossos jovens a não terem sentido de vida, né? O porquê. Então, a gente tem que olhar para essa questão como uma possibilidade de crescimento, para que a gente possa até ser ferramentas de conversação, porque hoje em dia a gente não sabe onde a gente encontra pessoas com pensamentos suicidas, sabe? É muito comum, mais comum do que a gente imagina. Então, a gente tem que ter essa clareza, a gente tem que a gente tem que olhar para o nosso vazio, para que a gente possa contemplá-lo e ter essa consciência de quem nós somos, para então a gente poder ser essa ferramenta de auxílio também para esses irmãos que estão vindo ainda com essas questões. Temos que aprender a enfrentar as nossas questões, né? E não simplesmente ainda sermos crianças querendo fugir delas. Nós temos que aprender a enfrentar e ensinar o outro também a enfrentar. E eu falo isso não como crítica A, B ou C, não é isso. Mas é quando nós conseguimos acreditar que eu consigo enfrentar, eu consigo levar adiante, eu consigo ser maior do que essa questão, do que esse problema, e consigo ser maior do que o meu sentimento de nilidade, aí sim eu sigo adiante. Porque justamente o vazio, quando você não... Vazio é que é vazio, não tenho nada. E aí? O que eu faço agora?
Mas quando a gente consegue transformar esse vazio no próprio tudo, que é justamente, quando a Ana falou, é o integrar tudo isso aí, e que eu sou ao mesmo tempo o vazio, mas eu também sou ao mesmo tempo o pleno, eu sou os dois, não apenas enxergar por um lado, mas enxergar por todos os aspectos, eu consigo ter essa força, né? E mais a gente fala a questão que é da educação, da grande educação para das nossas crianças, dos nossos filhos e da nova geração, em que eu não posso começar a querer privá-los do enfrentamento, privá-los das decepções, privá-los dos problemas. Eu tenho que ensiná-los a enfrentar esses problemas. Mas a gente vai falar disso ao longo todo o capítulo, né? Então, em face dos conflitos que remontam ao passado espiritual, o indivíduo renasce assinalado por debilidade de forças morais, que resulta da indisciplina, da falta de morigeração na conduta, durante as experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Vamos voltar a falar sobre isso, se aqui retornamos, né? Mas não, eu sou um espírito missionário. Querido, mesmo sendo espírito missionário, está aqui para a evolução. Se está para a evolução, tem alguma coisa que não está bem resolvida, tem alguma coisa que tem que ser aprendida ainda. E pode ter certeza, a nossa missão aqui é o quê? Está conosco, principalmente conosco. Então, se aqui retornamos, é porque alguma coisa não precisa ser aprendida. Se algo para ser aprendido, tem alguma coisa que não está ainda bem resolvida. Ou seja, nós temos que, primeiro mandamento, eu, sim, não sou um ser ainda capaz total. Então, eu tenho que estar atento comigo para descobrir a minha capacidade. Eu sou um ser que posso falhar, sim. Então, eu tenho que estar atento comigo em que eu posso falhar e como, de repente, eu posso, né, dar um jeito de consertar. Não tem como a gente dizer, nós somos super-homens aqui. Não assim. Nós somos seres em evolução, justamente em busca desse, entre aspas, super-homem que existe dentro de nós, que é o nosso Deus interior. Mas nós, fatalmente, ainda iremos tropeçar e errar, ainda iremos cair, normal. Assim como também é normal cairmos e levantarmos. Assim como é normal tropeçarmos, pode machucar, mas vai curar a ferida e a gente vai seguir adiante. Eu não posso apenas pensar no tropeçar e ficar. Não. Assim como é normal tropeçar e cair, eu também tenho que pensar que é normal, eu também me levantar e seguir adiante. Essa crise de sentido, ela é tão importante que a gente tem espíritos missionários, espíritos de uma evolução moral enorme, como Francisco de Assis, né, que era João Evangelista, Santo Agostinho e Inácio de Loyola, vários que eles passaram por essa crise de sentido. E foi aí que se deu o despertar deles. Então, é um momento que ele deve ser tratado com muito carinho. É uma coisa angustiante, mas é algo que vai quebrar paradigmas dentro de nós. O que realmente estamos buscando. Porque, peraí, se tudo que eu tenho vivido até agora não me preencheu, o que é que verdadeiramente me preenche? Será que algo me preenche? Será que eu já sou preenchido e não estou conseguindo ver o que é? Então, essa crise de sentido, ela é extremamente fundamental para o nosso despertar, porque quer dizer que estamos incomodados com algo. E eu acredito que todos nós estamos incomodados, temos que estar, né? Estamos aqui para mudar, e não há mudança se eu não estou incomodada. Se está tudo muito bem, para que eu vou mudar? Então, essa crise de sentido ela é um momento muito importante, que deve ser valorizado para ser trabalhado de uma forma positiva. E aí, imagina o seguinte, vamos lá. Na questão do vazio, nós ficamos muitas vezes paralisados, certo? E essa paralisia que acaba conosco. Então, vamos pensar o seguinte, imagine se a partir de agora, tudo na nossa vida fosse perfeito. Tudo. Nós não tivéssemos problemas nenhuns, tudo perfeito. Estaríamos em movimento ou paralisados? Paralisados. E aí? O medo da paralisia em relação ao vazio. Porém, a gente quer preencher com o quê? A felicidade perfeita, material aqui fora, não vai existir. E, graças a Deus, ela não existe. Senão, nós ficaríamos completamente paralisados. Não faríamos nada. Como é que eu vou conseguir descobrir o meu esforço e minha capacidade de aprender uma matéria, por exemplo, se a pílula do conhecimento já existisse, tomasse, pá! Conheço todo mundo agora. Como é que eu vou descobrir? Como é que eu sou capaz, de repente, de construir algo? Se eu tivesse a varinha do Harry Potter e pá, construo agora isso aqui. Como é que eu vou conseguir descobrir daquilo que eu sou capaz de fazer,
se justamente eu não tenho movimento para realizar essa própria ação. Por isso que o não fazer, o tentar fazer tudo perfeito para o outro, para que o outro não tenha o esforço, eu estou prejudicando ao outro. E eu querer, na minha ingênua ideia, de que eu seria muito mais feliz se eu tivesse tudo na minha vida resolvido, e não que eu resolvesse, mas que for, olha a passiva, ou seja, alguém resolvesse por mim, como é que eu vou descobrir o meu próprio valor, a minha capacidade? Eu não iria fazer isso. Não poucas vezes, preso ao cordão umbilical da mãe, não amadurece psicologicamente a ponto de libertar-se, mantendo interesses imediatos, entre os quais a planificação emocional através do conúbio sexual, atormentando e elevando a uniões ligeiras, destituídas de sentido emocional profundo, sem a ausência do amor, nem o respeito recíproco a que se devem todas as criaturas umas às outras. Então, uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né, essa promiscuidade, como a pessoa tenta se preencher através do outro, né, essa busca pelo outro, dessa comunhão com o outro, mas de uma forma não respeitosa. Não é que as relações sexuais devam ser... Não, é a forma, a nossa intenção. O que a gente busca com aquilo? A gente tem o respeito pela pessoa que está com a gente, porque é uma comunhão. Né? As pessoas hoje, elas trocam de parceiros muito facilmente, e na verdade é isso, porque elas estão buscando algo que não preenche. Porque não é do parceiro que ela tem que se preencher, é dela, é desse amor divino que já nos preenche. Só que a gente não olha para ele. A gente quer conquistar pessoas, coisas, né? De repente, no caso aqui, o coloque que a Joana fala, né? A gente não consegue ainda sair desse cordão umbilical da mãe. Quando a gente está no cordão umbilical da mãe, quem é que alimenta a gente? Quem é que dá conforto, proteção para a gente? Eu faço alguma coisa? Não. Então, me acostumo o quê? A sempre ter o outro para fazer. Agora, como é que eu vou conseguir, de repente, mostrar para o outro e para mim mesmo que sou capaz de conquistar, digamos assim, ou me conquistar, ou ter conquistas na vida, se sempre o outro que faz? Então, muitas vezes a gente compensa isso através das conquistas amorosas. É como se fossem os troféus que nós recebemos. Então, cada pessoa que eu conquisto aqui fora, ou cada ser que eu ganho para mim aqui fora, é como se eu mostrasse, está vendo? Eu sou capaz. Eu posso conquistar pessoas por relações amorosas, eu posso conquistar carros para a questão do comprar o carro, eu posso conquistar casas, conquistar empregos, conquistar roupas, conquistar para mostrar que eu sou capaz de fazer. O problema é que, nessa busca por conquistar elementos aqui fora, isso não satisfaz a gente de jeito nenhum, porque a maior conquista é a conquista de nós mesmos. Essa sim se basta. Como a gente não tem essa noção, a gente começa a compensar aqui fora nas conquistas externas para poder meio que fingir que é essa conquista. Por isso que você é capaz, de repente, ir lá no shopping. Eu tenho um cartão de crédito, limite o quê? Né? Infinito, vamos dizer assim, sem preocupar em pagar a conta. Você pode comprar o shopping inteiro. O prazer que você vai ter de comprar o shopping inteiro vai ser assim, ó, rápido. Você vai olhar para tudo aquilo que você comprou e vai assim, qual o sentido disso? Eu quero mais, eu preciso de ter outras conquistas, eu preciso ter esse movimento. Porque eu não me convenci ainda de que eu sou um ser conquistador de verdade. E sim, eu me vejo apenas como um falso conquistador, porque vem emoção na hora e depois ela vai embora. E aí, se eu enxergo o outro como um troféu, como um ser que eu conquisto, eu vejo o outro como um objeto. Se eu vejo o outro como um objeto, então o outro também pode me ver como um objeto. Mas eu sou um objeto? Aí vem a dúvida, aí vem a crise. Porque se eu vejo o outro assim, então o quê? O outro também me vê. Então quem sou eu? Entenderam do ciclo, fica a confusão armada na nossa mente? E no final, essas conquistas todas, elas falam de quê? Quando a gente conquista, o que traz pra gente? Poder. Né? As conquistas, elas falam de poder. Eu tenho o poder de conquistar, eu posso. E hoje, a gente vê que a maioria das pessoas, elas agem no mundo buscando poder. Poder tem sido o sentido que elas têm dado à vida delas. E elas estão
estão tentando conquistar algo, e a única coisa que realmente nós podemos conquistar, que a gente pode ter, o único poder que a gente pode ter é sobre nós mesmos. Então, elas estão buscando algo que é ilusório. Elas não estão vivendo de verdade, na verdade, porque elas estão buscando poder em algo que não existe. E se a gente olhar para o mundo hoje, é isso que tem pautado o nosso dia a dia. Na maior parte das relações, são relações de poder, de dominância. Quem domina o quê, quem tem o quê, quem tem mais, quem tem menos. E é tão verdade isso que, como eu falei, você conquista. Isso não se basta. Sim. Precisa de mais. Porque se esse poder fosse realmente aquilo que trouxe para você a felicidade ou a tranquilidade, você, opa, conquistei isso aqui, legal. Tô feliz, beijo, gente, tô indo embora, vou curtir a vida numa boa. Não é. Porque você precisa de mais. Você busca cada vez mais. E aí você passa a ser o senhor desse poder. E não, né, perdão, desculpa, o poder passa a ser o senhor sobre você. E não você o senhor sobre esse poder. Sim. E para a gente, isso daí que mais ou menos vai falar um pouco do que a gente já falou e tem uma charge bem interessante. Tão lindinha. A charge fala, não consigo entender a razão da minha existência. Aí, pluf, aparece alguém. Aí a pergunta, quem é você? Eu sou o irrelevante. Venha comigo, amiguinho. Irei te dar respostas fáceis, motivos bestas e significados ridículos. Você terá uma razão de viver ilusória, porém confortável. E é isso que a gente busca. Só alguma coisa que esconda esse buraco que a gente está sentindo na gente, né? No final é isso, a gente só quer tapar o buraco. Se a gente vai realmente tapar ou se a gente vai só botar alguma coisa ali, uma folha ali para fingir que ele não está ali. Né? A gente quer algo confortável, respostas fáceis. Nossa sociedade é imediatista hoje. É difícil sofrer hoje em dia, né? Porque esse vazio, ele traz um sofrimento, uma dor ali, uma desorientação. E num mundo onde você tem tanta exigência, você estar desorientado é perda de tempo, você fica para trás, você perde poder, você perde autonomia. Né? Essa é a exigência que o mundo nos traz, mas a gente tem que parar para ver a exigência do nosso ser. O que eu preciso? O que eu preciso descobrir de mim mesma? Né? A gente precisa parar para ver as nossas próprias exigências. E olha só, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. 24 horas. 25 o problema horas. é que, muitas vezes, nós queremos fugir do trabalho. E aí, igual essa da charge. Você terá uma razão de viver ilusória. Porém, o quê? Confortável. O que a gente busca o tempo todo é o conforto. O que se prega hoje é tudo em cima do conforto. É ter o bom emprego para ter a melhor casa. É ter o bom emprego para ter o carro confortável, luxuoso. É ter o emprego para ter o conforto, de repente não precisar lá andar de ônibus. Entendeu? Tudo para ter o quê? O conforto. E o conforto, no caso, demanda da gente o simplesmente não fazer nada. A atitude passiva e não ativa. Por isso que muitas vezes tem medo sim de se questionar, tem medo sim de sair desse ciclo de ilusão praticamente do mundo, porque dá trabalho. Teve uma vez, aquela filósofa Vera Helena, da Nova Acrópole, é Vera alguma coisa, eu me esqueci o nome dela, gente, eu sempre... Lúcia Helena, que é Vera, minha tia, que é Vera Helena, não minha tia. A Lúcia Helena. E ela conta uma das palestras dela, disse o seguinte, que ela tinha uma pessoa que sempre frequentava lá as palestras e um dia ela saiu, não foi mais. Então, eles ligaram para a casa da pessoa e assim, olha, nós estamos preocupados com você, porque você vinha sempre, faltou, tem algum problema de saúde, problema no caso pessoal e tal. Não, eu resolvi desistir. Mas por quê? Sabe o que é? É porque o curso de Vozes é muito bom, é tão bom, nos faz pensar tanto sobre nós, nos faz querer saber tanto sobre nós, que eu preferi sair. Mas por quê? Porque dá trabalho. Isso está me incomodando, não tá me deixando satisfeita e confortável. Então, a gente tem que estar, assim, consciente que sair da ilusão, ou buscar alguma coisa para nós, vai instigar, vai dar trabalho, vai cutucar, vai incomodar bastante, mas vai fazer que a gente saia. Lembra da água na bunda? A água vai bater, a gente vai o quê? A gente vai se mover, a gente vai seguir à frente. A gente vai ficando isolado, né? Porque a maioria das pessoas não pensa. A gente começa a
Sim. Sim, sim, sim. Como a gente vai perdendo um pouco o contato, né? Porque a gente nasce com uma vontade de pertencimento, né? Tá ali na pirâmide de Maslow, você tem ali a estima, você pertencer a algum lugar. E a gente acha que esse pertencimento, a gente tem essa crença de que esse pertencimento é a gente estar junto com grupos, fazer parte dos grupos. Só que o verdadeiro pertencimento que nos move é esse pertencimento de um dia poder dizer, eu e o Pai somos um. Esse é o verdadeiro pertencimento. Você está ali, você está no todo. Quer pertencer mais do que você saber que você faz parte do todo? Mas o meu filho é da 8ª série, o Santo Agostinho, 25% da turma não acredita em Deus. Não acredita em Deus. 25% da turma de Santo Agostinho, né? E nesse processo que a gente está... E nesse processo, o que vem a parte da solidão, é porque quando a gente tem uma mudança, a gente está ali no efeito manada, né? Seguindo todo mundo, pertencendo ao mundo. Quando a gente começa a fazer uma mudança, a gente quebra esse pertencer ao mundo, mas a gente ainda não está num ponto de se sentir pertencido. Aí você está no meio do caminho, você está onde? Você está no vazio, você está no limbo, você está sozinho. Fica chato para o grupo e você ainda não se sente espiritualmente realizado. Mas esse momento é importante, porque é esse momento que vai te trazer o autoconhecimento. É quando você está sozinho. Naquela solidão, você vai descobrir que não é uma solidão. Né? É diferente a solidão do estar só. Né? Mas esse momento faz parte do processo. E é o momento que muitas pessoas voltam para o efeito manada. Que aí você vai para o efeito negativo desse vazio existencial. Isso é como o barato dessa solidão, quando a gente começa, né, entre aspas, já a ser excluído e meio que se excluir dos grupos, é que a sua escolha passa a ser sua e não do grupo. Então, você escolhe assim, bom, para eu poder pertencer a esse grupo, eu tenho que estar fazendo isso. Mas, caramba, eu não me identifico com isso. E muitas de nós nos violentamos para poder achar que a gente pertence a esse grupo e vai para lá porque, se não for, vai pegar mal. E você se violenta o tempo todo. Quando você escolhe, não, eu escolho não ir, mesmo que me critiquem, mesmo que de repente me rotulem, mas eu escolho fazer aquilo que realmente me dá um prazer, me dá uma paz. Eu escolho isto aqui. Sabe? Quando você faz a escolha e percebe que a escolha não precisa ser grandiosa para o mundo, ela tem que ser grandiosa para você e não para o mundo, é libertador. É muito bom. Você pode, de repente, escolher estar na sua casa, sábado à noite, olhando para a parede. Mas você vai assim, cara, que parede bacana. Eu estou comigo aqui, olhando isso aqui. Sabe uma coisa? Eu vou ler o livro que eu quiser e não, de repente, o que estão querendo impor para mim. Eu vou escolher, de repente, ligar para alguma pessoa. Se você puder me entender, tudo bem. Se não puder, não tem problema. Está entendendo que você está se violentando em estar no local com pessoas só para poder satisfazer a vontade do outro. Lembre-se, gente, é clássico, lembre de papai e mamãe que falam assim, temos que visitar a titia. Mas eu não estou afim de visitar a titia. Você tem que ir, porque menino bonito tem que visitar a titia. E você fica lá, sentado, visitando a titia, assim, cara, eu não tenho titia, não tem nada, mas tem que sorrir bonitinho. Isso não é violência? A gente não lembra da nossa infância? Não contra a titia, pelo amor de Deus, não é isso, não, gente. Mas é aquela coisa, você tem que estar no local porque você é obrigado, e não porque você deseja realmente estar ali. Isso a gente temos que pensar. É compensa. Se o mundo depende como você encara, depende como você encara esse compromisso social. Por exemplo, aqui nesse momento agora aqui, isso aqui não é o nosso compromisso social? A gente não tem aqui uma relação social aqui presente? E essa relação social, será que é uma relação social saudável ou ruim? Está entendendo? A questão não é a relação social, não é estar com o outro. Podemos estar com o outro, claro. Devemos estar com o outro. A gente se descobre nas relações. Existem compromissos sociais. Se todo mundo pensar assim, quando eu não vou, o mundo vai virar um caos. Não, a questão é, não é questão do vou virar um caos e me isolar totalmente, não é isso. É na questão quando a gente começa a ter a nossa busca, fatalmente, primeiro momento vão ser nossos amigos que não vão se identificar com isso, eles vão se afastar. Aqueles que têm que se identificar, eles vão ficar. Eles vão ficar perto da gente e vai dar sequência. Mas muitos irão.
multiplamente se afastarão. A questão é, até que ponto vale a pena eu ir atrás para que eu me sinta pertencente àquele grupo, ou realmente eu vou lá porque é uma identidade. Se há amizade, o sentimento pela outra pessoa, isso vai existir sempre, independente de você, né, compactuar ou não. Então, exemplo, eu tenho um grande amigo meu de início da adolescência. Todo ano, queijos e vinhos na casa dele. Quando eu comecei a trabalhar no Seja direto, questões do passe e tudo, e porque eu também não me identificava assim, tanto na questão do vinho, eu sempre ia porque, do grupo. Eu não bebia nada. Mas é o grupo. É o grupo. Até chegou um dia assim, cara, por que eu vou? Eu posso estar com eles em outro momento? Eu posso estar com eles, de repente, fazendo uma outra coisa? Já que eu vou para lá para só fazendo social, se eu não estou afim, digamos assim, então eu venho para a gente, então não vou mais. Por quê? Porque eu vou para lá, eu não vou beber como vocês. Então, assim, de repente, aproveitar esse momento de uma outra maneira. Ok, não me chamam mais. Teve lá post no Facebook, não me chamam mais. Mas eu não deixei de estar com eles. Eu não deixei, de repente, de ter um evento e ir com eles. Mas eu vou naquele evento em que eu me sinta bem realmente indo. E que haja essa afinidade, entendeu? Trazendo essa questão, o problema não é o compromisso social. É que hoje nós inventamos compromissos que não têm por que existir, não são prioridades. Não quer dizer, não estou falando para ninguém sair, ninguém fazer. Se a pessoa chama, se está querendo a sua presença. Sim. Então, assim, aí se você diz que não vai, tipo assim, você está dizendo que você não está Mas para quê? essa pessoa. Mas para quê? É porque a gente fica muito na coisa do outro. Mas ele realmente está te chamando ou você vai ser só mais um? O problema não é você estar com as pessoas. Você deve estar com as pessoas. Mais uma vez. Para que você vai? Mas o compromisso, aquele compromisso, ele é só uma distração do mundo? Ou ele é um compromisso verdadeiro? Porque qual é o nosso maior compromisso aqui encarnado? É dessa iluminação, dessa relação, desse amor ao próximo, da gente se ver no outro, porque saber que nós somos iguais. Saber que ele também é a manifestação do amor divino. Então, eu preciso da relação. Mas a gente acaba se distraindo com o mundo. E só para finalizar, o que a Jana está trazendo é a questão da escolha. Porque muitas vezes a gente deixa de escolher. Porque até quando a gente não está consciente da nossa escolha, a gente está escolhendo não estar consciente. E uma hora a gente vai ser cobrado por isso. E não vai ser cobrado por esse Deus punitivo, não. Ele vai ser cobrado pela nossa própria consciência. Então, a gente precisa estar escolhendo, né? Se eu tenho um compromisso, o meu verdadeiro compromisso como ser, como espírito, eu estou escolhendo seguir esse compromisso. Quando você tem um trabalho, você não bota ele como objetivo e, às vezes, deixa outras coisas que são distrações. Por que no nosso verdadeiro compromisso a gente não faz isso? E vamos para a prece, que eu já levei uma cutucada aqui. Vamos lá. Faz você que você vai mais rápido. Tá, rapidinho. Mestre Jesus, agradecemos imensamente por esse momento. Agradecemos, Joana, pela sua ajuda, pela sua participação, sim, junto de nós. E rogamos para que consigamos aqui estar novamente semana que vem, para darmos sequência a esse assunto. Acompanhe-nos, guie-nos e prepare-nos ao longo da semana para darmos sequência a esse próprio assunto. Que assim seja, graças a Deus. Beijos.